Para mim, dar aula é um exercício intelectual. A gente precisa chegar na frente de muitas pessoas, ter alguma coisa para dizer de uma maneira que não seja maçante, que seja interessante, dizer de uma maneira que tenha renovação, de um semestre para outro é preciso trazer coisas novas para encantar os alunos e para continuar se apaixonando pela matéria, se renovando. Olha, falar do Juremir é bem simples. Se o Juremir não existisse, a gente tinha que inventar o Juremir. Só isso. É curto e grosso, mas tem mais uma coisa. Se o Juremir não existisse com a Cláudia, tinha que inventar os dois, o Juremir e a Cláudia, porque um completa o outro. Então, quando eu falo do Juremir, eu lembro da Cláudia. Quando eu me encontro com a Cláudia, eu logo penso no Juremir. É uma dupla complexa, assim como é o pensamento que anima o Juremir. Então, para ele, apenas agradecer que ele existe. Temos um desafio a menos pela frente. Un monde qui n'a pas ton regard, ton point de vue, n'est pas un monde qui vaut la peine d'être vécu. Un monde qui n'a pas ton verbe n'est pas digne. Mon cher Juremir, j'espère avoir le plaisir de bavarder, de papoter avec toi très très vite. J'espère que tout va bien et de te revoir très vite avec Claudia. Véro et moi, nous t'embrassons énormément. On pense beaucoup à toi et j'espère encore une fois à très vite. Gros bisous. Para mim, a maior característica do professor Juremir Machado é proporcionar aos seus orientandos a capacidade de pensar livremente, de estudar livremente e de entender que o conhecimento é algo que se constrói dia a dia, que cada pesquisador tem um novo olhar para acrescentar ao campo científico e que cada olhar com o rigor devido acrescenta muito na complexidade da construção do conhecimento sociológico. Por isso, ler a obra do professor Juremir Machado é um grande aprendizado a cada livro, porque ali ele demonstra, na prática, como um novo olhar para conhecimentos que estão pretensamente estabelecidos traz uma visão rica e acrescenta ao país, ao mundo e ao conhecimento de cada um. Por isso, eu só tenho a agradecer a ter tido essa oportunidade de conviver com o professor Juremir Machado. Oi, Juremir. Estou aqui para destacar a tua importância como um formador de jornalistas. E eu diria que mais do que formar jornalistas e comunicadores de forma em geral, tu ajudas a formar cabeças pensantes. Eu fui tua aluna na graduação, tu estiveste presente na minha banca de TCC, na minha banca de mestrado e, por fim, foste meu orientador no doutorado. E eu tenho muito orgulho e sou muito feliz com todas essas experiências intelectuais que pude contar contigo, com a tua orientação, ou enfim, com a tua leitura atenta, com o teu apoio. E mais recentemente nós tivemos a experiência de dividir uma disciplina juntos e foi muito marcante para mim também, né? Porque afinal para mim é uma responsabilidade enorme da aula junto com o meu orientador, o meu mestre, né? Então, estou aqui para destacar essa face que eu acho que é a que mais me toca, que mais me diz respeito sobre a tua enorme e inestimável importância para a formação de tantos comunicadores e jornalistas aí no Rio Grande do Sul e no Brasil. Um grande abraço. Olá, professor. Queria deixar um abraço carinhoso e afetuoso para o senhor aí e lembrar de uma história que aconteceu há pouco tempo comigo. Estava junto com a minha esposa e ela pediu para dar uma carona para uma amiga dela. E a amiga dela é formada em jornalismo pela UFPEL, mas quando soube que eu trabalhava na Famecos, ela perguntou se eu conhecia um tal de Juremir. E eu falei para ela, é impossível não conhecer o professor. E ela demonstrou um carinho tão afetuoso por um trabalho, uma palestra, se eu não me engano, que ela tinha assistido lá em 2004, onde o senhor foi uma figura marcante para ela. Então, queria deixar esse registro que não é meu, mas que chega até o senhor através de mim. Um grande abraço aí.
Oi, Tiziano Paludo falando. Estou aqui para falar sobre a importância do Juremir na minha vida, que é um cara com quem eu aprendo sempre, um cara que mudou muito a minha maneira de enxergar o mundo, um cara que me trouxe para o imaginário, uma pessoa incrível que é super importante para o jornalismo do Brasil, de Porto Alegre, do mundo, um pensador incrível que eu admiro e foi uma das pessoas mais incríveis que eu já conheci na minha vida. Parabéns pelo teu talento e tu sabe que a gente é muito teu fã. Professor Juremir, um abraço, querido pelos leitores, pelos ouvintes, pelos amigos e pelos colegas. O jornalismo é um ato político, em busca da verdade, em busca da ética, em busca da democracia, em busca do desenvolvimento da sociedade. Por isso, o seu trabalho como jornalista e como professor é imprescindível. Um grande abraço, professor e colega Juremir Machado da Silva. Olha, eu brigaria, eu acho até que eu mataria para fazer esse depoimento. Mas não foi necessário, é óbvio. O que eu queria dizer para ti é o que eu digo em tom de brincadeira para os meus alunos algumas vezes. Mas na verdade não é bem brincadeira. Eu digo sempre assim, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Juremir. Tá bem, eu sei que a essa altura do campeonato eu não vou mais crescer. Então a alternativa é aproveitar da nossa convivência. Foste um professor maravilhoso para minha formação. Depois um grande colega da docência. Mas eu acho que a nossa parceria realmente ficou mais estreita quando a gente trabalhou juntos no SBT. Acho que foi um momento muito legal do jornalismo gaúcho. Bom, Juremir, eu não poderia deixar de fazer esse depoimento porque eu tenho um grande carinho por ti e uma enorme admiração. E tu sabe disso, que pode contar sempre comigo. Beijos. Fala, Juremir. Beleza? Tia, fui teu aluno. Deveria ter sido muito melhor aluno do que fui, na verdade. Até tenho que me esconder quando falo isso. Mas foi uma alegria imensa. Assim como é dessa gurizada que hoje entra e diz que existem 2 caminhos antes e depois do Juremir. E todos querem ter aula contigo. E alguns dizem que querem ter aula porque meus pais não param de falar. Querem ter aula porque eu acompanho o Juremir há muito tempo. Quero ter aula porque sou colorado que nem ele. E quero ter aula porque eu sou jornalista e quero ser que nem ele. Cara, é um privilégio estar do teu lado, é um privilégio dizer para todos por aí que eu trabalho contigo e que eu tenho a possibilidade de ser teu amigo. Eu e tu, por mais que tu não concorde, a gente está fechado com o CUDE, porque é assim que funciona, nós vamos sofrer, a gente vai levar. Juremir, a cada dia que passa é um privilégio monstruoso poder estar do teu lado. Tamo junto, tá? Um abraço. Oi, Juremir, passando aqui para dizer o quanto você é importante para o jornalismo no Brasil, quanto você é importante para o pensamento da comunicação, sobretudo do imaginário e do jornalismo, e o quanto eu me sinto uma privilegiada de ter você ao meu lado e participando dessa equipe. Meu querido, muitas saudades imensas, e te desejo muita saúde e tudo de bom. Espero que a gente se reencontre em breve para tomar nossos chazinhos com muita conversa na Famecos. Um beijo grande, querida. Beijo. Oi, Juremir, tudo bem? Que coisa boa poder participar dessa homenagem para ti. Eu estou muito feliz, tenho muito orgulho de te ter como orientador no doutorado. Tu tem sido fundamental para mim, para minha caminhada acadêmica. Sempre foi, desde as primeiras aulas lá na graduação, sempre foi uma referência muito importante de jornalista, de professor e de pesquisador para mim e para várias pessoas. Eu guardo com muito carinho as lembranças das aulas que eu tive contigo e com muito orgulho a experiência de ser tua colega. Então, muito obrigada por tudo, tu é fundamental para todos nós. Um abração. Bem, a única coisa que eu gostaria de te dizer, Juremir, é muito obrigado. Obrigado pelas aulas, pelas conversas, pelas orientações. Só isso. Muito obrigado. Obrigado por tudo. Tamo junto. O Juremir é um ser humano maravilhoso e ele tem uma característica que é muito importante nos dias de hoje, que é a empatia.
E a gente vê a empatia do Juremir pela forma como ele nos trata e também pela escolha dos temas de pesquisa dele, como o racismo e a desigualdade social. O Juremir, ele nos ensina a olhar para o outro e também dar voz para as minorias. O Juremir nos inspira todos os dias. A gente te ama muito. Juremir, eu sempre te admirei muito, mesmo antes de ter sido tua aluna. Especialmente o teu talento em traduzir o conhecimento, em abordar assuntos complexos, difíceis de maneira clara, de maneira que todo mundo consegue entender. É um grande orgulho para mim ter sido aceita como tua orientanda no mestrado e depois no doutorado, e ter te conhecido de perto, ter conhecido o profissional ético e dedicado que tu és. Eu sou só agradecimento. Obrigada, Juremir. Obrigada por ter me ouvido. Obrigada por ter dividido teu conhecimento comigo. Obrigada por ter me inspirado. Obrigada por ter me dado ferramentas e autonomia e por ter incentivado que eu trilhasse o meu próprio caminho na pesquisa. Muito obrigada, Juremir. Meu nome é Manuel Petric, eu sou doutor em comunicação pela PUC. Eu nunca fui orientado pelo Juremir e mesmo assim eu me considero discípulo dele, né? Porque ele tem um padrão incontornável de marcar os alunos para quem ele dá aula, e nesse sentido eu me considero seguidor dele, principalmente pela todo o referencial teórico que ele nos apresenta e pela forma de pensar e de se posicionar. Usando as palavras do Jean Baudrillard, ele leva ao máximo aquela frase de que o intelectual deve estar onde ele não é esperado. Isso é um grande legado, é uma grande inspiração, né? E ele realmente estimula isso nos alunos de pós-graduação. Eu acho que isso é uma marca muito forte, além, é claro, de enxergar as coisas com complexidade, de desvelar, né, todos esses fenômenos que nos rodeiam e nos cercam e muitas vezes não são bem claros. Então, sou muito grato ao Juremir, eu acho que ele realmente é um professor excepcional. Desde que eu conheci o Juremir, não foi fácil gostar dele. Eu tenho feito hoje as defesas dele, mas no início não foi fácil. Eu não gostei do Juremir quando ele apareceu na FAMECOS. Eu achava ele um anarcoide irresponsável, eu era um trotskista revolucionário. Quando ele se formou jornalista, eu também não gostei dele, achava ele um jornalista patronal, enquanto eu era um sindicalista revolucionário, consequente. Não gostei dele quando ele foi e voltou da França como um pesquisador já conceituado, porque voltou um pós-moderno nihilista e eu continuava um marxista transformador, e fiquei com certo cuidado quando ele veio para a FAMECOS, quando eu soube que ele viria, porque eu achava que ele continuaria dentro desses meus preconceitos que eu tinha com ele. E aí descobri, ao contrário, um professor cuidadoso, gentil, um professor dedicado, um pesquisador dos mais profícuos, mais produtivos do mundo e do Brasil, sem dúvida nenhuma, um cara importantíssimo para a academia, um jornalista ainda muito atuante, multimídia, que eu descobri fazendo rádio como poucos jornalistas fazem, e descobri principalmente um cara afável, gentil. Oi, eu sou a Sui, eu sou aluna do 2º ano de mestrado, sou orientanda do professor Juremir. Falar do professor Juremir é uma grande responsabilidade. Eu já o acompanhava nas redes sociais antes de entrar para o mestrado, acompanhava o seu trabalho, né, que ele desenvolve na Sociedade Gaúcha como formador de opinião. E eu lembro das aulas de Sociologia da Comunicação, que a gente saía das aulas com vontade de mudar o mundo, né? O professor Juremir não te ensina uma forma diferente de olhar, ele apenas te ensina a olhar. E aí tu acaba percebendo as coisas que sempre estiveram ali e passa a olhar de uma forma diferente, né? Um olhar diferente para o cotidiano. E isso que o Juremir traz pra gente, né? O Juremir, ele faz parte do imaginário da FAMECOS, então pra gente é uma grande honra tê-lo como professor. E eu, embora gremista, fiz questão de gravar esse vídeo aqui por causa do Beira Rio, em homenagem ao professor Juremir. O que falar sobre o Juremir que os outros colegas ainda não falaram? Bem,
além dele ser o meu colega de janela ali no quadradinho ao lado, na sala de pós-graduação, quando eventualmente retornarmos à sala, ele também tem uma capacidade que eu acho admirável, que é de falar com o popular e falar com o erudito e transitar entre esses dois mundos com toda a facilidade. Partir do futebol, das coisas mais populares, até as reflexões, e uma coisa concatena com a outra, e você fica olhando aquele raciocínio se construir, e isso é muito legal. A possibilidade de fazer a ponte entre esses dois mundos que tantas vezes a gente olha como separados, mas a gente sabe que eles estão conectados. Olá, meu nome é Mauri Xavier e eu acho que é um grande desafio falar do professor Juremir Machado da Silva. Uma pessoa que particularmente eu admiro tanto como um profissional como um professor. E então buscar achar a maneira de resumir essa figura tão única, eu acho que é o de ser um provocador. Exatamente isso, porque eu acho que exatamente tanto quando ele faz jornalismo por meio das suas crônicas ou por meio dos seus comentários e entrevistas, assim como ele faz conosco, alunos, na academia, é provocar, é gerar aquela dúvida, é gerar aquele pensamento crítico, é gerar aquela reflexão. E é exatamente isso que a gente precisa, ainda mais nos dias de hoje, quando a gente vai pensar tanto em jornalismo como em pesquisa na comunicação. Eu só tenho a agradecer toda a atenção que o professor sempre destacou e principalmente em todos os momentos em que ele me auxiliou, tanto como profissional como pesquisadora. Juremir Machado da Silva, muito obrigada. Quando me pediram para gravar esse vídeo, Juremir, a primeira coisa que me veio à cabeça foi as aulas que eu tive contigo há 20 anos no mestrado. Eu era um jornalista de redação que estava entrando em um novo ambiente, a academia. E foi contigo que eu descobri autores que passaram a ser muito importantes para a minha trajetória como professor. Morin, Voltaire, Bourdieu. Então foi naquelas tuas aulas que me deu esse start para entrar nesse mundo acadêmico. Eu, quando dou as minhas disciplinas de texto jornalístico, eu digo para os meus alunos não usarem de jeito nenhum adjetivos. Mas aqui a ocasião merece. A tua aula e tu são espetaculares. Um abração para ti, Juremir. Eu já conhecia o professor Juremir como jornalista e o admirava como profissional. E talvez ele não saiba, mas ele foi meu primeiro contato na FAMECOS quando eu fui fazer a minha matrícula na graduação. Eu estava fazendo a minha matrícula e ele entrou na sala e perguntou se eu era aluna nova. Eu disse que sim, e então ele me desejou boas-vindas e boa sorte. Eu me senti acolhida já naquele primeiro momento e durante toda a graduação eu aprendi a admirá-lo também como professor. Nesse meu retorno à FAMECOS, agora para fazer o mestrado, ele é o meu orientador e eu só tenho a agradecer por toda a liberdade criativa que ele me dá e toda a certeza de que eu estou no caminho certo da pesquisa através das nossas conversas. Então, por tudo que ele já fez, tanto na graduação quanto agora no mestrado, eu só tenho a agradecer ao professor Juremir por esse bom encaminhamento e dizer a ele que ele é um dos meus nortes na profissão como jornalista. Muito obrigada, professor Juremir, por toda essa caminhada neste nosso universo da comunicação. Se eu tiver que apontar 3 características do Juremir que o tornam uma pessoa muito especial na minha história, eu diria que são a capacidade dele ser um grande polemista, alguém que não se conforma apenas com o senso comum, com aquilo que parece óbvio. Segundo, a generosidade que ele tem em compartilhar o conhecimento dele, tudo aquilo que ele já fez, tudo aquilo que ele já escreveu. E terceiro, que eu acho importantíssimo, a escuta do Juremir, a capacidade que ele tem de ouvir alguém que muitas vezes ele desconhecia até aquele momento. Isso é que, para mim, faz dele uma pessoa tão especial como colega na academia e no jornalismo.
Falar sobre o Juremir não é uma tarefa fácil, porque é uma pessoa singular e extremamente intensa. Ele faz muitas coisas, todas elas com muita qualidade, dedicação e entrega. Ao mesmo tempo, falar sobre o Juremir Machado da Silva é também relembrar um pouco da minha trajetória, porque ele me acompanha em todos esses momentos, né? Foi meu orientador na graduação, no mestrado e no doutorado. E toda essa trajetória foi muito tranquila, muito leve, e eu atribuo isso à pessoa dele, que consegue conduzir de uma forma muito leve, de fato, tranquila e, mais que isso, agradável, né? E entre tantas qualidades, tantas memórias que eu posso lembrar dele, eu destaco a liberdade que ele dá para o orientando. Essa relação orientador-orientando é muito tranquila com ele, porque ele te deixa livre, né? Ao mesmo tempo ele puxa quando necessário. E também ele estimula a pesquisa. Estimula a gente a escrever livros, a fazer artigos, mas de uma forma muito tranquila. Eu sempre destaco isso porque é uma coisa que me agrada muito. E mais que estimular a pesquisa, ele dá horizonte, né? Te possibilita pensar fora da caixa, na academia, no mercado de trabalho, na tua vida, enfim. Ele consegue costurar essas relações. E todas essas características fazem dele um profissional exemplar, um profissional, um professor com P maiúsculo, um professor que todo mundo deveria conhecer. Obrigado, Juremir, por fazer parte da minha vida. Bom dia, sou o professor Alvo Laranjeira e espero encontrar vocês com saúde. No período da Revolução Francesa, havia um semanário parisiense chamado Revoluções de Paris, cuja epígrafe era a seguinte: os grandes só nos parecem grandes porque estamos de joelho. Levantemos-nos. Portanto, para responder à pergunta por que o professor Juremir Machado da Silva é importante ao jornalismo, eu tenho a dizer que o Juremir ele é imprescindível ao jornalismo, e o jornalismo, tanto das redações e redes sociais quanto acadêmico, porque ele nunca se ajoelha. É isso. Um abraço. Oi, Juremir, tudo bem? Quando me pediram para gravar esse vídeo, eu pensei em várias palavras, várias histórias. Às vezes passa um filme na cabeça da gente, né? Mas a palavra que sempre me vinha quando eu lembrava de ti, de tudo que eu conheço de ti nesses muitos anos que a gente convive, foi generosidade. É generosidade, né? Porque tu é uma pessoa muito generosa e essa é uma das tuas grandes qualidades, e eu queria dizer que tu é muito importante para nós, por causa disso e por causa de tudo mais da pessoa que tu é também. Um beijo grande para ti, para Cláudia, e reforço, né? Digo de novo, a gente gosta muito de vocês são muito especiais para nós. Beijo. Oi, Juremir, queria te mandar um grande abraço, dizer que tu é uma pessoa muito especial, que tu abriu muitas portas para muita gente, inclusive para mim. Então, uma pessoa como tu tem que ter as portas abertas sempre. Valeu, grande abraço. O Juremir é aquele que nos provoca a pensar, a refletir, a filosofar, a desacomodar as ideias. E faz isso de um jeito incrivelmente leve e cheio de bom humor. É muito bom poder contar, ter o Juremir por perto como amigo, como colega. Engajado, ele não abandona uma causa e vai até o fim. É um privilégio conviver contigo, Juremir. Obrigada sempre pela parceria, pelo coleguismo, pela amizade.